Oi, eu sou o Thiago, você está assistindo ao canal NeoPythonic e no vídeo de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos em Python, tudo bem? Então, relembrando, na aula passada nós falamos sobre módulo, certo? Nós criamos um módulo, importamos esse módulo e vimos as diferentes formas de se importar um módulo. Na aula de hoje nós vamos ver como criar um pacote, tudo bem? Então, ou também package. Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês, caso ainda não tenham deixado. A playlist com as outras aulas está aqui em cima para vocês assistirem, correto? Também compartilhem com mais alguém que queira aprender Python. E agora sim vamos para o VS Code. Então, aqui com o VS Code eu já estou com a aula de hoje aqui escrita, estou também com o ambiente virtual ativado e vamos criar o nosso primeiro pacote em Python, tudo bem? Então, um pacote, ele é uma pasta em Python que contém principalmente um arquivo Python chamado init, dunder init, ou seja, 2 underscore underbar init, e esse arquivo, hoje em dia, ele não é mais necessário. Entretanto, nas versões mais atuais de Python, você não tem tanta necessidade de colocar esse arquivo .init, que ele era usado para que a linguagem Python conseguisse reconhecer aquele arquivo como um pacote. Entretanto, nós utilizamos esse arquivo init ainda para que consigamos utilizar o nosso código Python em versões anteriores, ou seja, nós utilizamos esse init para que haja uma compatibilidade com as versões anteriores de Python, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado pacote. Então, criei um arquivo, uma pasta, desculpem. Então, eu vou criar uma pasta chamado pacote. Agora, dentro dessa pasta, eu vou criar agora sim um arquivo que vai ser dunder init, certo? .py. Então, esse daqui é o nosso pacote, correto? Agora, eu vou criar o meu primeiro módulo, que vai ser, eu vou chamar de módulo 1.py. Nesse módulo 1.py, eu vou criar a função diz olá, que vai receber um nome e vai fazer o print. Olá, nome, seja bem-vindo, certo? Então, por enquanto, vamos ficar assim. Eu tenho um pacote com um módulo que contém uma função. Agora, eu vou voltar aqui para o meu arquivo que está fora desse pacote, certo? Eu vou importar. Então, import pacote, vou fazer assim, from pacote import módulo 1. Agora, se eu fizer diz módulo 1 antes, módulo 1.diz olá, passando o argumento que eu coloquei que ele pede, certo? Olá, Thiago, seja bem-vindo. Então, esse daqui é o meu pacote. Eu poderia ter um outro arquivo aqui chamado módulo 2.py e aqui def diz até
logo. Então, nome, print, até logo, foi um prazer em conhecê-lo, em conhecer você. Dessa forma aqui, correto? Agora, se eu voltar aqui, perceba que eu não vou poder utilizar essa função, porque eu não tenho essa função dentro do meu módulo 1. Está no meu módulo 2, então eu vou ter que fazer módulo 1, vírgula, módulo 2, certo? Agora, módulo 2, ponto, diz até logo, passando Tiago novamente. Então, olá, Tiago, seja bem-vindo. Até logo, Tiago, foi um prazer em conhecê-lo, correto? Além disso, além de criar esses pacotes, e vale as mesmas regras, eu posso colocar um alias, eu posso importar from, posso fazer, por exemplo, from pacote ponto módulo 1 import de isolar. Dessa forma, eu vou apagar aqui para não ter nenhum problema de erro. E agora posso deixar somente um de isolar, certo? Perceba que eu também não tive erro nenhum. Além disso, de ter pacote, eu posso ter subpacotes dentro do meu pacote. Então eu posso criar uma nova pasta chamada subpacote. Dentro desse subpacote, eu vou criar o meu arquivo init.py para que haja compatibilidade e as versões anteriores entendam que isso também é um pacote, certo? E aqui eu vou criar um novo arquivo chamado módulo 3.py, que vai ter uma função chamada como vai, que vai receber um nome, certo? E eu vou ter um print f como vai você e nome, certo? Dessa forma aqui. Então, indo para aqui, eu vou fazer agora assim. From pacote ponto subpacote import módulo 3. E agora eu vou fazer módulo 3 ponto como vai e Tiago, dessa forma, certo? Então perceba que eu também não tive nenhum problema, certo? Do meu pacote, eu importei do meu pacote do subpacote o módulo 3. E da mesma forma, eu posso fazer o seguinte. Eu vou deixar esse comentado para vocês. Aqui. Eu posso fazer from pacote.subpacote.módulo 3 import como vai. Eu posso fazer um as cv ainda. Então, ao invés de utilizar como vai, eu vou utilizar o cv. E perceba que eu não tive problema nenhum. Entretanto, lembra-se da PEP implícito, explícito é melhor que implícito da PEP 8? Então, esse CV ele não fica muito bom porque você não sabe muito bem o que ele está fazendo. Pode ser um currículo vitae, por exemplo. Então, é melhor deixar sempre assim para você saber. Claro, mais para frente nós vamos ver que existem algumas bibliotecas que elas já importam algumas coisas como convenção. Ela já tem umas convenções prontas para ela. Mas o módulo 3, para ele não tem nenhuma convenção, então vamos
deixar dessa forma explícito, certo? Então, perceba que nós não tivemos também erros nenhum. Então, esses foram os pacotes e subpacotes. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, só deixar aqui embaixo que eu respondo para vocês, ok? E nessa aula vamos ficar por aqui. Então, muito obrigado por terem assistido essa aula até o final. Eu agradeço a todos, lembrando que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixar, comentar o que vocês estão achando dessas aulas, compartilhar com mais alguém que queira aprender Python, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e agora sim, até a próxima aula.